Bom, olá a todos, mais um vídeo da sériezinha Jesus antes de Jesus. Dessa vez eu vou chegar e talvez findar, por enquanto, os deuses solares e pagãos com o deus Mitra, tá? Mas ainda tem mais ainda além desses deuses e personagens, tá? A série ainda vai continuar um pouco, tá, pessoal? O aviso que eu sempre coloco, o vídeo não é recomendado para cristãos, os cristãos sabem disso, porque eu vou mostrar o deus Mitra e que tem muito paralelo com Jesus, tá? Então os cristãos que já sabem que essa série pode não ser indicada para vocês, tá bom? Só mais um aviso aqui, um PS. Por que Mitra é um pouco diferente? Porque o mitraísmo era uma das religiões mais populares dentre os soldados romanos. Tanto que até aquele documentário lá que eu já falei para vocês verem, Os Rivais de Cristo, eles mostram, né, que se fossem apostar uma religião que seria escolhida para ser a religião de Roma, todo mundo apostaria no mitraísmo. Vocês veem a importância do mitraísmo na época e como era uma religião forte, né, que dominava muito Roma. E o próprio Constantino, ele foi devoto de Mitra a vida toda, e alguns aspectos do mitraísmo foram adicionados ao cristianismo, como o Natal, por exemplo. Todo mundo sabe que Jesus não nasceu 25 de dezembro, mas essa era a data onde era celebrado o nascimento do deus Mitra. Nós vamos ver aqui no vídeo, ok? Então talvez por isso esse vídeo fique um pouco comprido, tá, pessoal? Então eu estou avisando logo, porque esse vídeo vai ser diferente daqueles outros, porque de Mitra eu estou me baseando numa fonte muito melhor, que é isso daqui, ó. Vou tentar deixar na descrição. Tudo isso daqui é a história do deus Mitra. Para quem gosta de ler e estudar vai ser muito interessante. Mitra se originou lá na Índia, passou pela Pérsia, ele foi cultuado por muitos povos. E aqui tem várias fontes e referências sobre o culto de Mitra, em detalhes, os simbolismos por trás, etc e tal. Mas é claro que eu não vou mostrar tudo isso aqui no vídeo, senão ia ficar um vídeo de 5 horas de duração. Eu vou mostrar só alguns detalhes mais importantes, ok? Conforme nós temos visto nessa série, Jesuses, né, antes de Jesus, muitas narrativas do Novo Testamento podem ter sido tomadas de personagens anteriores. Por que eu coloco sempre essa tabelinha aqui no começo desses vídeos? Porque sempre vem as pessoas com aqueles dois tipos de comentário que eu tenho recebido muito no canal. Umas dizem que os historiadores sérios desmascararam o Zeitgeist, por causa daquele vídeo que eu fiz. Engraçado que isso aqui vai muito além de Zeitgeist, né? Mas eles dizem isso. Tanto que eu já mostrei que os pais da igreja, lá dos primeiros séculos, já tentavam combater esses mesmos argumentos aqui, ó, as comparações de Jesus com esses deuses pagãos. E outro argumento que eu tenho recebido muito por causa do vídeo daquele professor Jonathan, acho que é Jonathan Neymer, sei lá, aquele professor lá que tem um canal de monoteísmo no YouTube, as pessoas têm falado que Yeshua Ben Pandira foi uma invenção dos judeus para zombar de Jesus, porque esse professor ele dá a entender isso no vídeo. Só que Celso citou Yeshua Ben Pandira e Celso não era judeu. E bem antes da data que o professor fala no vídeo, porque Celso é do 2º século. E não se resume só a Yeshua Ben Pandira que está aqui na tabela. Tem um monte, ó, Ben Stada, o Jesus de Flávio José, Apolônio de Tiana, o Dimiorgo de Filon, Vespasiano, o deus Asclépios, o deus Tammuz, o Cresto dos Essênios, o Dionísio, deus do vinho, o Perseu, Krishna, Hércules, Asclépio e Buda. E agora Mitra. Então vocês viram, não se resume só a um personagem. É um monte de personagens que tem uma similaridade ou outra incrível com Jesus. Por exemplo, o Ben Stada era filho de Maria. O Ben Pandira tinha um discípulo chamado Judas que o traiu. Por exemplo, aqui Apolônio ressuscitava os mortos, curou, ressuscitou até uma moça. Enfim, são muitas similaridades, tá bom? Então vamos ver agora um pouco sobre o deus Mitra. Todo mundo conhece o Mitra, né? Já viram vários vídeos por aí no YouTube, até o Rubens falava uma época muito do Mitra, né, etc e tal. Então eu acho que ele é bem familiar às pessoas. Mitra, ou amigo, é o deus sol da sabedoria e da guerra na mitologia persa. Ao longo dos séculos ele foi incorporado à mitologia hindu e à mitologia romana. Na Índia e na Pérsia representava a luz, significando literalmente em persa divindade solar, ou seja, ele é mais um deus solar. Representava também o bem e a libertação da matéria. Era o filho do deus persa do bem, Ahura Mazda, e lutava contra os inimigos desse, né, que seria o Avirman. Inclusive é dessa mitologia persa que vem aquela dualidade, né, entre Ahura Mazda e Avirman, que seria o deus do bem contra o deus do mal, que depois também influenciou uma parte, né, do judaísmo helênico e depois o cristianismo, né, entre Deus e o diabo. Né. Ahura Mazda seria o Deus e o Avirman seria Satanás. E era identificado como o Sol, viajando todos os dias pelo céu. Isso aqui também tem uma identificação parecida com o deus Sol romano, o Apolo, que tinha uma carruagem, que ele ficava viajando, né, todos os dias pelo céu. Era uma das mais populares divindades persa. Então Mitra realmente ele foi muito popular em várias épocas e em várias culturas. Com a sua adoção pelos romanos,
ele tornou-se especialmente popular entre os soldados, que lhe ofereciam touros. Existe referência a Mitra e a Varuna de 1400 anos antes de Cristo, como deuses de Mitanni, no norte da Mesopotâmia. Entre os persas, apareceu como filho de Ahura Mazda, deus do bem, segundo as imagens dos templos e os escassos testemunhos escritos. Mitra nasceu perto de uma fonte sagrada, debaixo de uma árvore sagrada, a partir de uma rocha. Por isso que ele é denominado de Petra Natus. Uma curiosidade aqui, né, que Petra, que Jesus também era uma pedra, né? Ele falava assim, ele falou para Pedro: Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Inclusive o Novo Testamento fala, né, que Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. Enfim, sua primeira menção é de aproximadamente 3.400 anos atrás, ou seja, ele é muito anterior ao cristianismo, sendo descrita como companheira de Varuna, o deus do equilíbrio e da ordem do cosmos. Por volta do século V a.C., ele passou a integrar o panteão do zoroastrismo, lá dos persas, do professor Zoroastro, a princípio como senhor dos elementos, aí depois sob a forma definitiva do deus solar. Após a vitória de Alexandre o Grande sobre os persas, o culto a Mitra se propagou por todo o mundo helenístico. No século 3 e 4 da era cristã, as religiões romanas, identificando-se com o caráter viril e luminoso do deus, transformaram o culto a Mitra no mitraísmo. Existe muita controvérsia sobre a etimologia da palavra Mitra. Na Índia Védica, Mitra significava amigo. Então Mitra era simplesmente, literalmente isso, um amigo. No persa avéstico, era traduzido como contrato. Essa última definição, a de contrato, é a que prevalece nos nossos dias, sendo, pois, Mitra a personificação do contrato. Mais um PS aqui, um contrato lembra o quê? Um pacto, uma aliança. Então, outra similaridade. Encontra-se o deus Mitra no panteão védico da Índia desde 1380 a.C. Esse proto-Mitra estaria associado a Varuna e forma uma dualidade antitética e complementar. Mitra foi adorado por quase todos os soberanos persas, desde Ciro, né, que está lá na Bíblia, Ciro o Grande. Ciro reverenciava. Sob Dário houve um breve eclipse, pois esse, segundo alguns especialistas, era partidário de Zoroastro. Então ele ficou um pouco ausente na época de Dário, e depois ele reaparece no período de Artaxerxes, que é o período lá que a Bíblia situa como período de Ester. Na cerimonial da realeza persa, o dia de Mitracana, que é o mesmo Mitra, era o único dia em que o rei persa tinha o direito de embriagar-se, numa clara analogia com a morte védica. Como Mitra foi cultuado por diversas culturas, só para deixar claro aqui no vídeo, desde a Índia, Pérsia, Grécia e Roma, a sua história também varia, tá, de acordo com a cultura. Então vai ter variações. Quem quiser ver a variação de uma para outra, eu vou deixar aqui esse link na descrição. Vocês vão ver que realmente uma variação, ele foi evoluindo, né, de um povo para o outro. Até a aparência antropomórfica do deus, né, que primeiro ele tinha barba, depois tiraram a barba. Quando ele foi cultuado pelos persas, colocaram barba de novo. Depois, quando chegou em Roma, tiraram a barba. Enfim, tem a evolução do deus Mitra. Segundo reza o Mir Yasht, o extenso hino que é em honra a Mitra da saga religiosa persa, então isso aqui é uma referência antiga lá dos persas. A história de Mitra é a seguinte: após ter sido promovido ao panteão dos grandes deuses, é engraçado, né, que deuses têm que ser promovidos por homens, né, a deuses, né? Engraçado. Ahura Mazda mandou construir uma mansão no cimo do Monte Hara, ou seja, no mundo espiritual, além da abóbada celeste. Aqui eu grivei a abóbada celeste porque vocês veem que desde lá dos persas, na época do professor Zoroastro, eles tinham essa concepção de que a Terra era plana e tinha uma abóbada, né, que seria o domo, né, que os terraplanistas falam. Eles adoram tentar usar a Bíblia para provar que a Terra é plana, mas só que essa concepção é bem anterior à Bíblia, né, é uma concepção pagã. Enfim, postou-se aí como protetor de todas as criaturas e não era adorado como todos os outros deuses menores com preces rotineiras. Aí Ahura Mazda consagrou Raoma como sacerdote de Mitra, que o adorava e lhe oferecia sacrifícios. Ahura Mazda cria e prescreve o rito próprio ao culto de Mitra no paraíso. Mitra assim retorna à Terra para o combate contra os Devas. Esses Devas aqui seriam demônios, tá, pessoal? Sem, contudo, conseguir vencê-los. Somente quando Mitra se une a Ahura Mazda, o destino das Devas será selado. Mitra será a partir daí adorado como a luz que ilumina o mundo. O Mitra helenístico, que vem lá da Pérsia, tá? E o Irã é a antiga Pérsia, para quem não sabe, e helenística após a influência grega, tem as suas gênese com as conquistas de Alexandre e a queda do Império Persa durante o ano 330 a.C., pois Alexandre e 10.000 de seus soldados macedônios
se casaram com as mulheres pérsias. E mais, dentro do ritual persa. Sabe-se que alguns desses macedônios e seus filhos, iniciados pelas mães persas, introduziram o culto de Mitra na Grécia. É deveras conhecido que a adoração desse deus Mitro, advindo do inimigo persa, nunca obteve uma grande popularidade na Grécia. Por quê? Porque ele vinha do inimigo. Apesar de continuar e manter a influência junto à aristocracia meda e iraniana. Tanto assim que o nome Mitridate, ou seja, que é dado a Mitra, é encontrado em diversos reis partos, do Bósforo e do Ponto Euxino. A arqueologia tem descoberto diversos templos. Ok, eu postei até uma imagem aqui embaixo para vocês verem. Isso aqui é um templo de Mitra. Mas isso aqui é, no caso, acho que é em Roma, tá, pessoal? Diversos templos, mitreias, na Armênia. Apesar da pouca influência junto ao povo grego, a religião iraniana entrou num vasto movimento sincrético com a cultura helênica. Ou seja, houve um sincretismo entre essas culturas, tá? Mitra era adorado em todo o Império de Alexandre e os magos continuavam a ser os sacerdotes sacrificadores. O culto repousava sobre uma cronologia escatológica de 7.000 anos, o que lembra aquela profecia dos 7 milênios que eu falei para vocês aqui no canal. Tem um vídeo sobre isso. Só que aqui era uma concepção mais astrológica, onde cada milênio era governado por um planeta. Daí vem a série dos 7 planetas, 7 metais, 7 cores, etc. Só um PS aqui também, é curioso, né, que no Apocalipse tem muito esse simbolismo do número 7 também, né? 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas, o cordeiro tem 7 chifres, tem 7 olhos, 7 não sei o que, é o mesmo simbolismo. Durante os 6 primeiros milênios, Deus e o espírito do mal combate pela supremacia, e quando o mal parecia vitorioso, Deus enviou o deus solar Mitra, ou Apolo, ou Hélio, que era o deus solar dos gregos romanos, que dominava o 7º milênio. No fim deste período seteinal, a potência dos planetas cessa e o incêndio universal recobre o mundo. Tá? Então, essa aqui é a mitologia mitraica. Curioso nessa época é a biografia do rei Mitrídade VI Eupator, rei do Ponto, anterior ao nascimento de Cristo. O seu nascimento foi anunciado por um cometa, um raio caiu sobre o recém-nascido, deixando-lhe uma cicatriz, tipo Harry Potter da época. A educação desse rei é uma longa série de provas iniciáticas. É visto durante a sua coroação como uma encarnação de Mitra. A biografia real é muito próxima do Natal cristão. Ele será o último rei de uma longa lista de grandes reis, Mitrídates. Conquistou quase toda a Ásia Menor por volta de 88 a.C., mas foi derrotado pelos romanos em 66. Provavelmente aliou-se aos piratas sicilianos, do quais falaremos a seguir. Aqui eu não vou falar desses piratas, mas quem quiser vai estar no blog ali da fonte, tá? Foi também o primeiro monarca a praticar a imunização contra os venenos, a qual, segundo Aurélio, se adquire por meio de repetida absorção de pequenas doses dele, gradualmente aumentadas. Daí o nome mitridatismo, quem faz essa prática, tá? A grande popularidade ou apelo do mitraísmo como uma forma refinada e final do paganismo pré-cristã foi discutida pelo historiador grego Heródoto, pelo biógrafo também grego Plutarco, pelo filósofo neoplatônico Porfírio, pelo herético gnóstico Orígenes e por São Jerônimo, um dos pais da igreja. Então todos esses aqui discutiram essa popularidade do mitraísmo antes do cristianismo, tá? Desde Heródoto, Plutarco, Porfírio, Orígenes e Jerônimo, dentre outros, tá? O Mitra romano, agora já chegando na parte quando ele evoluiu para Roma, faz sua reentrée, ou seja, ele ressurge no império através dos mistérios, que é parecido também com o que a Bíblia fala, né? Mistérios, né? A Babilônia estava escrito na testa mistério, né? Essa palavra é muito usada, né, religiosamente. O termo mistério possui um sentido muito preciso. Os mistérios gregos e depois romanos foram numerosos. O que eram os mistérios, que até eu mostrei naquele vídeo para vocês que Justino falou na Apologia? Era Dionísio, Eleusis, Cibele, Atis, Deméter. Podemos ainda citar Ísis, Serapis, Sabásio, Júpiter, Doliqueno, etc. E eu já mostrei algum desses aqui, tá? Nessa série de vídeos, tá? Uma certa bruma enigmática envolvia todas essas cerimônias de mistérios, mas o comum entre elas era o aspecto solar, apesar de todos esconderem sua identidade essencial. É desnecessário dizer que, por serem os mistérios secretos e ocultos, poucos documentos escritos chegaram até nós. O pouco que se sabe sobre eles advém da patrísticas cristã, ou seja, dos pais da igreja, que na ânsia de combater o mitraísmo, que nem aquelas apologias que eu falei para vocês, Justino, Origem, Clemente, Eusébio, etc. E depois vem gente dizer que o Zegeste é uma farsa, né? Ah, historiadores desmascararam o Zegeste.
Aqui, ó, desde o primeiro século você já tem uma guerra aqui dos cristãos contra os pagãos pelo mesmo motivo, porque todo mundo fazia associação do cristianismo com essas religiões. Terminou por nos legar uma série de descrições sobre o mesmo. Alguns autores gauleses chegam a afirmar que, assim como a maçonaria foi a religião clandestina na Terceira República Francesa, o mitraísmo sustentava subterraneamente a ideologia da Roma Imperial. É uma analogia que eles fazem ali, tá? A inoculação do veneno mitraico, aquilo que eu falei de você ingerir o veneno em pequenas doses, no seio do Império, segundo Plutarco, Vita Pompeu, foi transplante, feito por Pompeu em 67 a.C., de 20 mil prisioneiros sicilianos, uma província na costa sul-oriental da Ásia Menor, que praticavam os ritos secretos de Mitra. Daí, por causa desses 20 mil prisioneiros, a epidemia mitraica se alastrou por todo o mundo romano, reforçada ainda pelos múltiplos contatos das tropas de ocupação romana com as outras culturas mitraicas, tendo atingido seu zênite no século III, onde ela se tornou mais popular, quando começou a travar uma luta de vida e morte com o cristianismo. Tanto assim que do século II ao século IV da nossa era, os Mitrai, ou Mitrainho no singular, os templos dedicados ao culto do deus Mitra, chegaram a ser mais de 40 em Roma. Vocês notaram que engraçado? Lembra que eu falei nessa série sobre Apolônio de Tiana? Apolônio tinha mais de 17 templos dedicados a Apolônio de Tiana. Mitra tinha mais de 40. Engraçado, né, que na historiologia cristã não tem nenhum templo, né, dedicado a Jesus, né? É muito curioso isso. Um dos maiores templos construídos podem ser encontrados hoje nos subterrâneos da igreja de São Clemente, perto do Coliseu romano. Mitra é um deus em forma humana, que nem Jesus. Ele é representado sob a forma de um jovem montando num touro, e com uma das mãos empunha uma adaga para degolar o touro. Alguns afrescos encontrados na parte mais central do templo lá de Mitra representam ele com a cabeça voltada para o alto ou para o lado, significando desgosto com o que ele está fazendo. Sincreticamente, encontram-se ainda imagens de Teseu, aquele personagem da mitologia grega, matando o Minotauro, ou o Perseu, também da mitologia grega, que eu falei naquele vídeo anterior, chacinando a Górgona, ou ainda Hércules esfolando o touro, ou seja, é tudo um sincretismo. Vocês notaram como essas mitologias se fundem? Todas têm um personagem matando um touro. Enfim, Mitra está vestido em trajes orientais e muitas vezes circuncidado por 2 meninos ou pastores. Pronto, perdoem a pausa aí, que eu fui só pegar uma imagem que eu esqueci aqui, que eu estava falando aqui do touro. Assim como você tem, por exemplo, Perseu matando Górgona, Hércules matando um touro, também tem na Bíblia, né? Você tem a história de Sansão, aqui também enfrentando uma fera, né? Então existe um tipo de aculturação, onde uma cultura acaba influenciando a outra. Aí cada um tire suas próprias conclusões, ok? Então, continuando aqui sobre a descrição de Mitra. Mitra está vestido em trajes orientais e muitas vezes circundado por 2 meninos ou pastores, que podem simbolizar o levante e o ocaso, o outono e a primavera, as marés, montante e vazante, e ainda a vida e a morte. A cena possivelmente se passa numa gruta. Um corvo mensageiro do sol está quase sempre a bordo do rochedo, e vê-se ainda um cão se aproximando para beber o sangue da vítima. Uma serpente enroscada dentro de uma pequena cratera ao redor de um recipiente, um leão ameaçador, espigas de trigo sobre o rabo de touro e um escorpião que pica os testículos do animal morto. Mitra, o deus solar, também é representado com a cabeça de um leão, quando é saudado com o título de Sol Invictus. Aqui é uma imagem aqui de uma escultura de Mitra, é bem antiga, é do período romano. Vocês podem ver que está escrito aqui, ó, Sol Invicto, Dio, ou seja, o deus Sol Invicto, em latim, tá bom? Então nós temos uma vasta comprovação arqueológica de que houve realmente um culto ao deus Mitra. O fim do mitraísmo coincide com seu zenite no século III d.C. e vem acompanhado da entronização do cristianismo como religião do Império Romano. Como vimos, o mitraísmo sofria o passivo de praticar uma liturgia elitista, ou seja, não era para todos, era uma religião mais exclusiva e não inclusiva, em pequenas sociedades secretas, na qual as mulheres eram excluídas. Então ela também era um pouco mais uma religião voltada mais para homens apenas, tá? Não se propunha ser uma religião de massa, aberta a todo mundo, como o cristianismo,
Aliás, só um PS aqui, o cristianismo também não, tá, pessoal? Foi Paulo que realmente tornou o cristianismo mais inclusivo, tá? Era uma religião otimista e Mitra teve o grande defeito de não ter morrido para salvar o mundo, como Jesus. Como os persas eram inimigos hereditários dos romanos, os cristãos fizeram de tudo para associar o mitraísmo como uma religião inimiga. Então havia uma guerra entre os cristãos e os mitraicos. Persas por excelência, pois os romanos não deveriam adorar um deus importado do inimigo, do adversário. Apesar de tudo, parece que Constantino manifestou uma certa simpatia pelo mitraísmo, principalmente na sua versão de Sol Invictus, quando este primeiro imperador cristão colocou todas as religiões pagãs na clandestinidade, ele poupou os mitraístas. Então Constantino era um adepto do mitraísmo, ele gostava do Sol Invicto e continuou até a morte. Por isso que quando ele começou a botar as outras religiões de lado, ele preservou Mitra, pois estes possuíam muita influência junto aos militares, que era o cimento do império. Lembra que eu falei que o Mitra era muito popular entre os soldados romanos? Então não era interessante para Constantino tirar Mitra da jogada, porque uma das bases do Império Romano era justamente o exército, o poder militar. O combate mortal entre o cristianismo e o Mitra pagão pode ser lido nos escritos de Tertuliano, um dos pais da igreja, ao afirmar que esta religião utilizava indevidamente, preste atenção, o batismo e a consagração do pão e vinho. Então, antes das pessoas virem falar que historiadores sérios desmascararam os Zeitgeist, eu gostaria que essas pessoas explicassem como que no ano 160 ao 220, lá no segundo século, Tertuliano já está combatendo os mesmos argumentos. Porque as pessoas diziam que o cristianismo tinha adaptado do paganismo, do mitraísmo, o batismo e a consagração do pão e vinho, dentre outras coisas. E qual foi a defesa de Tertuliano? Olha só. Dizia ainda que o mitraísmo era inspirado pelo diabo. É o mesmo que Justino lá no segundo século. Você lembra que Justino lá na sua apologia, ele fala que os filhos de Zeus, lá de Perseu, foi o diabo que colocou aquelas histórias para imitar Jesus antes de Cristo? É o mesmo velho argumento. O diabo é o bode expiatório histórico, é a desculpa mais plausível para essas comparações. Mas enfim, Tertuliano dizia que era o diabo que desejava zombar sobre os sacramentos cristãos com o intuito de levá-los para o inferno. Não obstante, o mitraísmo sobreviveu até o século V em remotas regiões dos Alpes, entre as tribos de Anauane, e conseguiu sobreviver no Oriente Próximo até os dias de hoje. Tá? Aqui é um mitra com cordeiro. Agora vamos às semelhanças. Os pontos comuns entre o cristianismo e o mitraísmo são inúmeros. Por isso que eu falei que Mitra era o mais importante, que ele é o mais próximo do cristianismo. O nascimento de Cristo é anunciado por uma estrela, assim como o de Mitrade Eupator, aquele que eu mostrei lá em cima. Ambos são nascidos de uma virgem imaculada. Ou seja, que nem eu falei naquele vídeo anterior, eu acho que ninguém fazia sexo no mundo antigo, porque só de Messias, filhos de virgem, tem um monte, acho que quase todo mundo. Vai ver, o sexo é uma coisa recente. Que toma o nome de Mãe de Deus. Ou seja, Cristo era filho da Mãe de Deus, assim como Jesus. A caverna e a gruta são os locais de nascimento tanto de Cristo quanto Mitra. A presença de pastores e de seu rebanho também estão presentes em ambos os nascimentos. A gruta de Belém é prende de luz, e Mitra é um deus solar. Além do mais, o ouro, que é o símbolo do sol, tem uma importância crucial na liturgia cristã. Deus é amor, mas também luz. O nascimento dos dois foi a 25 de dezembro, no solstício de verão no hemisfério norte. Sabe-se, portanto, que Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Somente com o fim do mitraísmo é que a igreja cristã cristianizou o dia como a festa do Natal. Aí Constantino determinou que o nascimento de Cristo seria celebrado em 25 de dezembro, tá? Tanto Cristo quanto Mitra eram castos e celibatários. Coincidência? Todas as duas religiões são fundadas sobre um sacrifício salvador do mundo. Mas, com a morte de Cristo, o cristianismo tira sua vantagem e a sua superioridade. A morte do touro encontra uma símile na luta de São Jorge com o dragão. A vontade de neutralizar as potências do mal, a guerra entre as duas potências e a vitória do bem. A consagração do... Só um detalhe aqui, essa vitória do bem contra o mal, isso aqui vem do zoroastrismo persa. Então Mitra representava isso nessa dualidade, Ahura Mazda versus Aviman, o bem versus o mal. Ou, no cristianismo, seria Jesus versus Satanás. A consagração do pão e do vinho estão presentes entre os cristãos e os iniciados de Mitra. O nome disso é antropofagia, tá? Os adeptos de Mitra comiam pão e bebiam vinho em homenagem ao deus Mitra.
Alguns dizem que não era pão, dizem que era carne, que a carne simbolizava a carne do touro, né? Então era um tipo de antropofagia que simbolicamente simbolizava o corpo e o sangue da divindade. No grau de soldado, né, miles, o iniciado é marcado com uma cruz mesmo, de ferro em brasa sobre a fonte. Lembra que eu falei naquele meu trabalho sobre o Apocalipse, até do e-book, que eu falei que a marca na fronte era um sinal de veneração? Aqui tem mais um exemplo. A imortalidade da alma e a ressurreição final. As igrejas antigas possuem criptas subterrâneas, porque dizem que os primeiros cristãos se encontravam em catacumbas, em cavernas, em grutas, que evocam os templos mitraicos. Os seguidores de Mitra faziam o mesmo, tá, pessoal? A fraternidade e o espírito democrático das primeiras comunidades cristãs se assemelham muito ao mitraísmo, ou seja, eles eram fraternal, todo mundo se amava, eram irmãos, enfim, uma coisa típica de religiões até. A fonte jorrando da rocha, a utilização de sinos, os livros, as velas, a água santa e a comunhão, a santificação do domingo, que era o dia de Mitra, né? Que é diferente da tradição judaica, que era o sábado, a insistência numa conduta moral, o sacrifício ritual, angiologia, a teologia da luz, a dualidade Deus-diabo, o fim do mundo e o apocalipse são também comuns em ambas as religiões. Tudo isso aqui são semelhanças entre o mitraísmo e o cristianismo, essas concepções. Só um PS aqui, a maioria dessas concepções aqui não são judaicas. Não tem angiologia no judaísmo, não tem dualidade entre Deus e o mal, não tem nada dessas coisas aqui, entendeu? A maioria. O que mostra que o Novo Testamento ele tem mais proximidade com religiões helenísticas, né, gregos, romanas, do que com o Taná, o que seria o óbvio, né, que se fosse o Messias, ele deveria ter mais proximidade com o Velho Testamento. Então, só uma curiosidade aí. Aqui é mais uma caverna aqui, que representa o culto ao deus Mitra. Era assim que os seguidores de Mitra cultuavam o deus. Eles ficavam embaixo, numa caverna subterrânea, que nem os primeiros cristãos, e eles comiam simbolicamente a carne e o vinho, que simbolizavam o corpo e o sangue do deus Mitra, que nem os primeiros cristãos faziam com o pão e o vinho, tá bom? Outra símile interessante seria entre Mitra e Papai Noel. Vestimenta vermelha e barrete frígio são comuns a ambos, como também as velas incrustadas em árvores de Natal nas cerimônias natalinas, tá bom? Aqui é mais uma placa, ó, que mostra aqui, ó, o Sol Invicto, que era Mitra, o deus Sol Invicto. Aqui é um livro, se alguém quiser ler ou pesquisar sobre esse material, é muito vasto, que é sobre o Concílio de Nicéia e a construção do cristianismo. Vocês vão achar muito interessante. Aqui também é um símbolo do Sol Invictus, ó, que a igreja depois adotou e transformou num símbolo cristão, ó, IHS, que é Jesus Salvador dos Homens, em latim. Aqui é uma imagenzinha sobre o Concílio de Nicéia, que mostra um pouco sobre como Constantino decidiu, né? Inclusive eles mencionam aqui, ó, que tinha uma variedade de deuses, né, divindades que Constantino podia ter escolhido. Entre eles Jove, Júpiter, Selenos, Baal, Thor, Gade, Apolo, Júnior, Ares, Touro, Minerva, Retis, Mitra, Tel, Fragate, Atis, Durga, Hidra, Netuno, Vulcã, Cristi, Agni, Creso, Pelides. Eu não vou nem ler tudo, pessoal. Quem quiser pause o vídeo ou pede a imagem aí que eu mando pelo WhatsApp. E aqui é o que diz a enciclopédia católica, ó. Por causa de sua adoração ao Sol, Constantino, ele instruiu Eusébio de convocar a primeira das 3 sessões do Concílio de Nicéia no solstício de verão. Aqui, ó. Tá na fonte, a Enciclopédia Católica, volume 1, página 792. Tá bom? Então vai ter muito material vasto sobre isso. Tem aqui na história eclesiástica, aqui, ó, etc e tal. Enfim, vocês vão ver, ó. Vocês vão ver muito sobre essa questão aqui do mitraísmo, tá? E aqui a tabelinha, né? Vamos ver o que tem em comum em Mitra com Jesus. Nasceram de uma virgem, nascimento anunciado por uma estrela, nasceu numa gruta, entre pastores, era o salvador do mundo, celibatário, seus seguidores eram batizados, se encontravam em grutas, faziam um ritual do pão e vinho, seu dia era o domingo, era a luz do mundo, era um Deus em forma humana e seus seguidores tinham uma cruz. Só lembrando que alguns desses aspectos também são semelhantes a outros personagens, como nascer de uma virgem, ser o salvador do mundo, o ritual de pão e vinho, que parece que tem um outro deus que também tinha um ritual parecido. Enfim, aqui você começa a ver que todos esses personagens tinham pontos em comuns, e todos têm um ponto em comum ou outro com a história de Jesus. Então nós já vimos até agora que Vespasiano curou um cego com Buspe, que é considerado o milagre mais bem documentado da história, que Buda andou sobre as águas com o discípulo que afundou, que Baco transformou água em vinho, que Krishna lavou os pés dos brahmanes, que Bempandira morreu na véspera da Páscoa, etc. Tudo isso daqui, ó. E estranhamente nenhum historiador viu Jesus, né? Muito curioso. Aqui o próprio Filon de Alexandria, ó,
que é bem da época de Jesus e ia constantemente a Jerusalém, não tece uma linha sobre Jesus, mas ele tinha um conceito de logos. Estranho, né? Aqui Krishna, aqui ó, Hércules, Buda, enfim, a tabela ficou maior, ok? Então quem quiser ir, analise, tire suas conclusões. Eu vou tentar lembrar de deixar o link desse blog aqui no final. Se caso eu não lembrar, porque às vezes eu esqueço, eu vou copiar aqui e colar no texto para vocês verem, tá? E aí vocês podem analisar toda a história do deus Mitra, se vocês quiserem, tá? Essa fonte aqui, tá bom? É www.deudébio.com.br, a história de Mitra, tá bom? Aqui ele tem, o blog dele é muito bom, que ele tem detalhes incríveis que vai mostrando toda a historiologia, como que foi passando, os simbolismos, etc, entendeu? É claro que aí seria horas e horas analisando tudo isso daqui. Eu já li, mas pro vídeo não teria como. Então quem quiser, ó, ele fala aqui ó, de Pompeu, dos sicilianos, toda a história do Mitra, tá? Então, paz a todos.